que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite é por que podemos crer que fomos curados. É sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Então eu quero ministrar sobre isso. Por que podemos crer que fomos curados? Aleluia. Por que podemos crer que fomos curados? Essa palavra, se você ouvir com atenção, como qualquer outra palavra, vai transformar a sua vida. Você precisa entender que o objetivo da nossa fé não é para convencer Deus a fazer o que nós queremos. A fé é para nos apropriar de tudo o que Deus já proveu por meio de Cristo. Ou seja, através da obra de Jesus na cruz, muitas coisas tornaram-se nosso direito. Como, por exemplo, salvação, libertação, prosperidade, perdão dos pecados, e a lista continua. E também cura, na qual nós falaremos nessa noite. Cura física, a cura. Isso, através da obra de Cristo na cruz, tornou-se possível, tornou-se disponível para nós. Então diga em alta voz assim: a cura das doenças é direito meu. Eu posso viver nessa terra sem ser dominado pelas doenças. Você pode crer? Pode aplaudir a Jesus? Pastor, como nós podemos crer? Como nós podemos saber, né? Como nós sabemos que a cura é nosso direito? Como nós sabemos disso? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, nós vamos projetar, se você quiser abrir, responde como nós sabemos que a cura é o nosso direito. Diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus não nos deu um espírito do mundo, mas um espírito procedente dele. Quem é esse espírito? O Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Para quê, pastor? Para que Deus nos deu o Espírito Santo? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. É o Espírito Santo que nos fez conhecer que a cura das doenças e uma vida sem enfermidades são direitos do Filho de Deus. É pelo Espírito de Deus, é Ele que nos mostra, é Ele que nos revela, é Ele que nos faz conhecer que a cura e uma vida sem enfermidades são direitos nossos. É o Espírito de Deus. Mas pastor, qual o preço que tenho que pagar para a cura, pastor? Muito se fala de pagar o preço. É verdade o pagar o preço? Em algumas questões sim, mas na questão da cura não. Por quê? O próprio texto diz: para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado. As coisas que Deus nos tem dado. Eu quero que você preste muita atenção nisso. O Espírito de Deus em nós revela, nos faz conhecer as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente em Cristo. Quando não há essa revelação e esse conhecimento, há um problema, porque nós não desfrutaremos daquilo que Cristo providenciou, embora seja uma realidade, nós não desfrutaremos se nós não conhecemos.
que o Espírito de Deus revele a verdade de que a cura é para o Filho de Deus, de que a cura física é para o Filho de Deus. Que o Espírito de Deus revele para você que você não precisa andar doente, ser assolado pelas doenças. Ai. Que o Espírito de Deus te revele. Não feche o teu coração, abra o teu coração. Eu já ouvi crentes dizer: o fulano fez isso, Deus pesou a mão e aconteceu uma tragédia na vida dele. Outros dizendo: Deus está me treinando com essas doenças. Outros dizem: Deus está me ensinando com essa enfermidade. Outros, são tantas coisas que o povo, eu não estou falando de gente lá fora não, eu estou falando que o povo de Deus, os crentes falam que não está em harmonia com a palavra de Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim: nessa noite haverá uma transformação de mente, e você vai crer de forma correta, em nome de Jesus. Porque estou reivindicando de que eu tenho a verdade? Não, que a palavra de Deus é a verdade. Então perceba as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. O Espírito Santo fala: alô, o que te pertence é isso, é gratuito para você, é só você receber. É isso. A cura da mesma forma, Deus nos deu gratuitamente. Ou seja, não foi grátis para quem deu, mas é grátis para quem recebe. Não é gratuito para quem deu foi penoso, para quem deu foi trabalhoso, para quem deu foi dificultoso, mas para quem recebe é pela graça de Deus. Então agora escute: o instrumento que Deus usa para dar é a graça, e o instrumento que a gente usa para receber é a fé. O instrumento que Deus usa para dar é a graça. O instrumento que a gente usa para receber aquilo que Deus nos deu gratuitamente é a fé. Como que eu posso tomar posse? Então, como que eu tomo posse da cura física? Nós tomamos posse da cura física da mesma forma que tomamos posse da salvação. Tudo que nós recebemos de Deus está muito valioso aqui, irmão. Se você não pegar agora, você não vai conseguir pegar lá para frente. Tudo que nós recebemos de Deus é pela fé. Então, a gente recebe a cura física. Pastor, eu não estou enfermo, essa palavra não serve para mim. Deus não desperdiça a palavra. Deus não desperdiça pão. Guarde, porque se você não precisa agora, você pode precisar mais para frente. E mesmo que você não precise mais para frente, você precisa para impor as mãos nos enfermos e curá-los. Então, como que eu tomo posse da cura física? Da mesma forma que eu tomei posse da salvação. Como assim? Efésios 2:8 diz: pois vocês são salvos pela... Quem nos salva? Jesus. Como chega? Pela graça. Mas como eu recebo? Por meio da... E isso não vem de vocês, ou seja, não foi você que comprou, é dom de... Agora troca a palavra salvos por curados. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... Pois vocês são curados pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Agora declara, agora para você: pois eu fui curado. 1, 2, 3 e... Não, meu Deus do céu, vocês estão com fome, não é possível. Pois eu fui curado pela graça, por meio da fé, e isso não veio de mim, isso foi presente de Deus. Pode aplaudir a Jesus. Só tem uma diferença da salvação e
da cura, né? Qual é a diferença, pastor? É que a salvação em sua plenitude, ela vai acontecer na glorificação, na sua plenitude. E a cura, nós podemos desfrutar da sua plenitude hoje, agora, neste exato momento. Agora, uma coisa que eu falo para você é, infelizmente, alguns crentes, eles acham que Deus não se importa com a cura. Alguns crentes acham que Deus só se importa com o perdão dos pecados e com a cura não. Não, Deus perdoa pecados, mas Deus não se importa com a cura. Nós precisamos entender biblicamente isso. Salmo 103, verso 2, olha o que o salmista diz: bendiga ao Senhor a minha alma. Aí ele diz, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Ou seja, o salmista está dizendo para ele mesmo: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Perceba bênçãos no plural. Não esqueça de nenhuma de sua bênção. É isso? De nenhuma de suas, plural, bênçãos. Por quê? Porque no verso 3 ele fala: é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Deus não se preocupa apenas em perdão dos pecados, Deus não se preocupou apenas de lidar com isso, mas Deus se preocupou também em curar todas as enfermidades. É Ele que perdoa todos os pecados e é Ele que cura todas as enfermidades. É Ele que perdoa todos os pecados, é Ele, o mesmo Deus, que cura todas as doenças. Se o salmista escrevesse agora, hoje, depois da cruz, ele dizia, é Ele que perdoou os nossos pecados e curou as nossas enfermidades. Dorme não. É Ele que perdoou os nossos pecados e é Ele que curou as nossas doenças. Só disse que é Ele que perdoa e é Ele que cura, porque foi antes da cruz. Agora Jesus já lidou e já resolveu com o problema do pecado e com o problema das enfermidades. É Ele, o nosso Deus, que cura todas as enfermidades. Em Mateus capítulo 9, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 7. Diz assim: entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico. Um quê? Um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus consegue ver a fé. Vê a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Há quem diz que Jesus não é Deus, então como ele perdoa pecados então? Me explica. Uau. Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus disse, não, volta, versículo. E Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Agora você imagina a alegria daquele paralítico. Se a culpa assolava a vida dele, agora ele escuta de Jesus: seus pecados estão perdoados. Escute algo. Sempre quando acontece algo desse tipo, uma bênção de Deus, e se tiver algum religioso
do nosso lado fica complicado as coisas, porque eles vão falar. Porque o religioso, ele quer fazer algo, ele quer ganhar as coisas de Deus, conquistar as coisas de Deus, nos seus próprios méritos. E quando ele vê que aquela pessoa não tem uma performance como ele tem, mas aquela pessoa chegou a receber algo de Deus, então ele fica doido, porque ele não entende como Deus pode abençoar pecadores. Eu sou bom. Por isso que no versículo 3 diz: diante disso, alguns mestres da lei de Moisés, os religiosos da época, disseram a si mesmos: este homem está blasfemando, Jesus está blasfemando, quem ele pensa que é em perdoar pecados? Aí Jesus diz o seguinte, versículo 4, conhecendo Jesus seus pensamentos, Jesus vê a fé e conhece pensamentos. Disse-lhes, olha lá o que Jesus diz, nós estamos lendo o versículo 4, conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Versículo 5, que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante dessa maca e ande? É claro que o mais fácil a dizer é: os seus pecados estão perdoados, é ou não é? Porque é algo invisível, como saberemos se foi perdoado ou não? Mas agora, dizer levante e ande, nós vamos saber se foi curado ou não. Como? Levantando. Jesus disse aos religiosos: o que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante e ande? O próximo versículo de número 6, mas para que vocês saibam, Jesus disse que o Filho do Homem tem na terra, falando dele mesmo, a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Glória a Deus. Mas aí você me diz: pastor, Jesus disse, vá, mas o senhor não leu a resposta, se ele andou ou não. Número 7 em inglês deixa para lá. Número 7. E ele se levantou e foi. Saiu perdoado e curado, porque é Ele que perdoa pecados e cura todas as enfermidades. Esse é o nosso Deus, aleluia, aleluia. Pode aplaudir, é Jesus que você aplaude. Meu irmão, o que eu quis dizer com isso é que Deus se interessa sim pela cura, e já disponibilizou essa cura em Cristo. Se apenas uma pessoa conseguir receber a cura pela fé, isso quer dizer que a cura está disponível para todos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se uma pessoa conseguir receber a cura pela fé, tem outras formas de cura, pastor? Tem, Deus usando o médico. A Bíblia diz que Jesus é poder e sabedoria. Através da sabedoria pode usar um doutor. Eu estou falando da cura pela fé. Quantos me entendem? Se apenas uma pessoa receber a cura pela fé, quer dizer que está disponível e todos podem receber. Eu me lembro um dia que eu fui convidado para ministrar a ceia numa casa, e nós fomos falar sobre o pão, sobre o cálice, e eu comecei a falar do Jesus que cura as enfermidades, e comecei a pregar, e ali naquele lugar estava uma irmã que hoje nós conhecemos, a mãe da nossa irmã Verônica, irmã Benilda, e a irmã Benilda estava 6 meses com um esporão no seu pé. E ela foi na igreja, naquele culto na casa, você pode perguntar para a Verônica, com muita dificuldade. E ela foi. Mesmo assim foi, colocou o sapato na bolsa, foi de chinelinho e foi. Chegou lá, começou a ouvir que Jesus levou as enfermidades.
ela começou a ouvir que Jesus lidou com as enfermidades, venceu na cruz, tetelestai, está consumado, está pago. E ela disse: Jesus, então se o Senhor levou, esse esporão não pode ficar aqui. Se o Senhor levou, esse esporão não pode permanecer aqui. Imediatamente, eu disse imediatamente, ela ficou livre do esporão no seu pé. Imediatamente, ao ouvir e ao entender a palavra de Deus, o Espírito de Deus mostrou a ela aquilo que ela recebeu gratuitamente, o que era direito dela. E ela disse: é meu direito, em outras palavras, eu tomo posse, eu recebo. Ficou sarada. E ontem, conversando com ela, ela disse: nunca mais tive problema com esse esporão. O que eu quero dizer é que se a irmã Benilda recebeu a cura pela fé, está disponível para nós hoje. Seja qual o problema que você estiver, a doença que você estiver, a enfermidade que você estiver, se você entender, assim como aconteceu com a irmã Benilda, pode acontecer com você também, de você sair daqui curado, totalmente livre, porque entendeu aquilo que te pertence em Cristo Jesus. É claro que nós vamos ter algumas dificuldades, mas a unção de Deus despedaça todo o jugo. Nada vai impedir o entendimento da palavra que está sendo ministrada aqui nessa noite. O diabo quer tentar roubar a revelação dessa palavra. Você tem que ficar firme, aguentar firme, porque essa palavra é muito importante para os filhos de Deus. Aleluia. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Posso falar tudo ou não? Pare de pedir e tome posse da sua cura. Pare de pedir, pare de ficar pedindo e tome posse daquilo que já está pronto e disponibilizado para você. Pastor, é errado ficar pedindo, pastor? Então vamos lá. O que você acha de seu pai, terreno, depositar R$1.000 em sua conta e sua mãe te mostrar o valor escrito no comprovante e ainda assim você ligar para o seu pai e dizer: pai, me dá um dezão aí? O que você acha que o pai vai falar? Eu já depositei 1.000 para você, vai e saca. Vem pro FM comigo, vem pro FM comigo. Você vai ficar pedindo a cura, sendo que se Jesus já depositou para você há mais de 2.000 anos? Aleluia. Vai e saca, tome posse, se aproprie daquilo que é teu. Você sabe por que nós podemos crer que fomos curados? É a resposta da nossa mensagem de hoje. Sabe por que nós podemos crer que fomos curados? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque está escrito no comprovante de depósito. Aleluia. Está escrito no comprovante de depósito. Isaías 53, versículo de número 1. Diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? 2. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. De quem você acha que está falando? De quem você acha que está falando?
Jesus. Versículo 3: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Está falando de Jesus, é o que nós chamamos de dupla referência, literal naquele tempo, mas profético no tempo de Jesus. Como alguém de quem os homens escondem um rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Versículo 4, ao nosso comprovante de depósito: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Pelas suas feridas fomos curados. Fomos curados, não seremos, fomos curados. Isso é para o Filho de Deus. Satanás não quer que você entenda essa verdade. Ele quer permanecer assolando a vida de pessoas nas doenças, nas enfermidades, nas fraquezas. Vidas de pessoas sendo interrompidas por causa de doenças. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus Cristo, que você viva todos os seus dias, os dias que o Senhor planejou aqui nessa terra, e que nenhuma doença ou enfermidade ou vírus ou covid, ou seja, qualquer outra coisa, paralise e pare você, porque você tem dentro de você, se você tem Cristo, a vida abundante de Deus. O ladrão vem senão para roubar, matar, destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vida abundante sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia. Olha o comprovante de depósito. Que depósito, pastor? Que depósito é esse, pastor? Fomos sarados pelas suas pisaduras. Sabe o que significa? Pelos machucados feitos em Jesus, fomos sarados. Sabe o que isso significa? Vamos baixando. Ele se machucou, ou melhor, as pessoas machucaram ele. Ele permitiu ser machucado para que nós fôssemos curados. O castigo que nos trouxe a paz, para que a paz viesse, era necessário de um castigo, de um justo pelos injustos. O justo foi castigado. Quem? O justo Jesus, castigado para que hoje tivéssemos paz. O religioso diz: não, é só o perdão dos pecados, e ele acha que está fazendo bonito. Mas na verdade, o que agrada a Deus é a fé. E o que é fé? Fé é crer o que a palavra de Deus diz. Fé é crer no que Deus diz. Se Deus diz eu curo, você fala, tu curas mesmo. Se Deus diz eu sou, tu és. Se Deus diz eu vou fazer, eu sei que o Senhor vai fazer. Fé é concordar com o Senhor. Quando você diz, não, eu vou morrer com essa doença. Quando você diz, eu não posso ficar curado. Quando você diz, eu oro e nada acontece. Quando você diz, você não está concordando com Deus. Mas quando você diz, pelas suas pisaduras, pelos machucados feitos em Jesus, eu sou curado, eu fui curado. Isso é concordar com Deus. Pastor, mas eu vou mentir, pastor? Eu estou vendo fisicamente que aquilo não aconteceu ainda. Creia, declare. Creia, declare, creia, declare, creia, declare. Cedo ou mais cedo você vai ver a manifestação. Do milagre de Deus na sua vida. Quando jovem eu tinha um monte de verrugas, um monte. No cotovelo, no braço, na mão, embaixo da unha. Embaixo da unha, pastor? Pois é, embaixo da unha. Cheio. Eu me lembro,
minha mãe assistia muito o programa Show da Fé, com o missionário Soares. E ela disse: olha, filho, quando o Soares for orar, você fique em pé e ore e coloque essas verrugas aí diante do Senhor. Tá bom, farei isso. Eu não era crente, não conhecia nada, ainda não conheço tudo, nós estamos caminhando, mas naquele contexto, não sabia nem que que Daniel tinha ido para a cova, para você ter noção. Eu achava que era Davi. Não ri não, que você também tinha algumas coisinhas aí para... Só sei que a hora que eu fiquei em pé e ele começou a orar, eu fechei os olhos, parecia que tinha alguém dentro da sala ali. Tinha momento que eu até abri os olhos assim, um arrepio. Mas arrepiando ou não, o poder de Deus aconteceu. As verrugas desapareceram. Ficaram só 3, depois eu explico para você o mistério das 3, se assim o Deus permitir. Mas aquelas quase 30 foram embora. Ficou o dízimo das verrugas, 3. Gente, um dia eu ministrando sobre oração em línguas numa igreja aqui de Ourinhos, e no final chamei as pessoas para receber oração. Veio uma pessoa com dores no seu corpo. Eu orei por ela e desapareceram, as dores desapareceram. Não, gente, a gente está levando isso como muito normal demais. Vocês estão ouvindo isso como muito normal. Gente, a verruga desapareceu. Não foi remedinho, não foi nada, desapareceu. Como isso? Quando eu postei o testemunho dessa pessoa que ficou curada das dores, depois eu volto nas verrugas aí, lá no YouTube um cara colocou lá: o diabo também cura. Gente do céu, como que as pessoas são cabeção? Algumas, nós não, para a glória de Cristo. Gente, as pessoas acreditam. Gente, é Deus operando milagres. Como desaparece uma doença, uma enfermidade assim, ó. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Aí você acha que você está ouvindo isso por quê? À toa? Você está ouvindo isso porque eu quero dizer que, conforme Hebreus capítulo 13, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, para quem necessita e precisa, pode tomar posse da cura aqui nesse exato momento. Imediatamente. Que nem aqui, eu tenho vários testemunhos para contar para você. Uma irmã que sentou no lado direito, e um dia eu falei, uma pessoa do lado direito recebendo uma cura tal. Ela testemunhou depois no Facebook, problema, acho que é gordura no fígado. Ficou curada. Deus é fiel. Deus é fiel. Um dia falaram para um membro da nossa igreja: Jesus não continua fazendo milagres. Jesus continua fazendo milagres, sim. Só fez milagres antes, depois que ele ressuscitou, não fez mais. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias fazendo mais milagres ainda. E não só isso, Jesus disse que aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e fará obras ainda maiores. Se os doentes continuam, o poder de cura também continua. Olha o nosso comprovante de depósito aqui, ó. Olha o nosso comprovante de depósito aqui, ó. Ele depositou a cura para nós. Agora o que eu falo para você é, por um acaso este comprovante seria falsificado? Por um acaso a palavra de Deus é uma mentira? Por acaso aquilo que eu estou ministrando seria uma mentira? Será que Deus falaria, fomos curados, sendo que não é bem assim? Não. Números capítulo 23, versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir,
acaso promete e deixa de cumprir? Romanos capítulo 3, versículo 4, de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta. Jeremias 1,12 diz: o Senhor disse, eu velo, eu vigio para fazer a minha palavra, para que minha palavra se cumpra. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mateus 24:35, Jesus disse, os céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Creia no comprovante que ele é verdadeiro. Pastor, se fomos curados, por que vemos doenças tirando vida de pessoas? Se somos curados, por que ainda vemos doenças tirando vida de pessoas? É que a consequência, meu irmão, do pecado de Adão é automática na vida das pessoas, enquanto o resultado da obra de Jesus na cruz é necessário que o homem receba e creia. A falta de conhecimento dos maravilhosos depósitos de Deus impede as pessoas de tomarem posse dos seus benefícios, dos seus direitos. Ou seja, enquanto as pessoas não conhecerem que Jesus já levou suas enfermidades, elas permanecerão cativas. Será que Deus é poderoso para fazer todo filho de Deus andar curado? Será que Deus é poderoso para fazer todo filho desfrutar de cura? Será que Deus é poderoso para fazer com que ninguém fique enfermo? O Paulo em 1 Coríntios 10:6, nós não vamos projetar, mas diz que o Antigo Testamento, as coisas, as passagens do Antigo Testamento ocorreram como exemplo para nós. Então eu quero que você dobre a atenção a esse versículo, Salmo 105:37. Salmo 105:37. Se as passagens do Antigo Testamento ocorreram como exemplo para nós, eu quero que você preste atenção no Salmo 105:37, que diz: ele, se referindo a Deus, tirou de lá onde? Do Egito. Tirou quem? Israel, que saiu cheio de prata e ouro. Não havia em suas tribos quem fraquejasse. Deus, esse versículo está dizendo que Deus tirou Israel da escravidão do Egito e não havia entre eles o quê? Não havia em suas tribos quem fraquejasse. O que significa essa palavra fraquejasse? No hebraico tem a ver com inválido, cambaleando de fraqueza, arruinado, no pó da rabiola. É isso que significa. A versão Almeida, revista e corrigida, diz: mas a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. A nova tradução da linguagem de hoje, de Salmo 105:37, diz: então Deus tirou os israelitas daquele país, e eles levaram consigo prata e ouro. Todos eram fortes e cheios de saúde. Todos eram fortes e cheios de saúde. O que é todos para você? Todos eram fortes e cheios de saúde. Deus tirou Israel do Egito sem ninguém enfermo, sem nenhuma doença no meio deles. Deus é poderoso para fazer isso. Quantos israelitas tinham lá, pastor? A resposta está em Êxodo 12:37. Os israelitas foram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. A Bíblia não contou mulheres e crianças. 600.000 homens. Se colocar para cada homem uma mulher, vai dar o quê? 1.200.000 pessoas. Mais os filhos, talvez 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas sem nenhum enfermo saíram do Egito. Pode aplaudir a Jesus. Deus é fiel.
Obrigado, Jesus, por revelar essa palavra nos corações. Ninguém saiu do Egito assim, não. E lembra, 1 Coríntios 10, essas coisas aconteceram como exemplo. Aí você lê a Bíblia e fica aí onde... Não tem a ver conosco. Saíram sem nenhum... Saiu ninguém assim não, ó. Fraco. Saiu sem nenhum doente, sem nenhum enfermo. Deus é poderoso. Agora, o que Deus fez para dar saúde para todos? O que Deus fez para dar saúde para todas aquelas pessoas? Como eles receberam saúde? Êxodo 12, 7, eu quero ler com você. Êxodo 12, 7. Diz assim: Deus estava dando orientação a Moisés para falar para os israelitas, antes da saída do Egito. Passem então um pouco do sangue nas laterais, o sangue do cordeiro, e nas vigas superiores das portas, das casas nas quais vocês comerão o animal, das casas nas quais vocês comerão o animal. O sangue passa nos umbrais. E a carne faz o quê? O que fazia com a carne do cordeiro? Come. Eu estou para te falar que eles receberam saúde quando eles comeram a carne do cordeiro. Agora você acha que aquele cordeiro era isolado? O cordeiro lá que Moisés, que eles mataram, comeram da carne? Será que esse cordeiro lá da época, do livro de Êxodo, não apontava para uma pessoa? Quem esse cordeiro apontava? Como um animal poderia dar saúde para todos? João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado. Quando os israelitas obedeceram a palavra e comeram aquele cordeiro apontava para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Agora escute, se Jesus deu saúde, se Deus deu saúde para os israelitas antes mesmo da manifestação do Messias, por que nós vamos ficar aquém dessa provisão? João Batista disse: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que eu como a carne de Jesus e bebo do seu sangue? Literalmente? Obviamente que não. Mas é crendo nele. Quando eu creio nele, quando eu creio que o que ele fez é suficiente para mim, que eu posso andar saudável, curado, não porque eu sou bom ou fiz alguma coisa, mas porque pela graça Deus providenciou saúde para mim. Pelas suas pisaduras fomos curados. Para finalizar, por que João Batista não disse esse é o Cordeiro de Deus que tira as doenças do mundo, mas ele disse que tira os pecados do mundo? Escute, é que quando Deus faz remissão para os pecados, quando Deus já lida e resolve o problema dos pecados, ele já resolve os problemas das consequências do pecado. É por isso que 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, Pedro diz: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Se coloquem em pé.